Imagine que você está em 1500. O mundo, para um europeu, é um lugar pequeno, composto apenas por Europa, África e Ásia. De repente, caravanas começam a retornar do Atlântico Sul com histórias inacreditáveis. Mas enquanto Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo acreditavam estar tocando as bordas da Índia ou de ilhas perdidas, um homem olhou para as estrelas, para o horizonte e para os mapas e disse: "Não, isso aqui é algo que nunca vimos antes." Esse homem era Américo Vespúcio, navegador, astrônomo, mercador e, acima de tudo, um mestre do marketing pessoal. Hoje vamos mergulhar na trajetória completa desse florentino que conseguiu o feito impensável: tirar o nome de Colombo e Cabral do mapa para batizar um continente inteiro com o seu próprio nome. Américo Vespúcio não era um lobo do mar desde o berço. Nascido em Florença, em 1454, ele era um homem de elite, educado pelos melhores tutores da Renascença. Naquela época, Florença era o centro do mundo intelectual e artístico. Enquanto ele crescia, artistas como Leonardo da Vinci e Botticelli começavam a circular pelas mesmas ruas. Ele trabalhava para a poderosa família Médici e foi enviado à Espanha para cuidar de negócios náuticos. Foi lá, em Sevilha, que ele ajudou a preparar as frotas de ninguém menos que Cristóvão Colombo. Ele era o terceiro filho de Nastágio Vespúcio e Lisa de Giovanni Mini. O pai dele não era navegador, era um notário, uma espécie de tabelião de alto prestígio do governo de Florença. A família Vespúcio era muito respeitada e tinha conexões diretas com a poderosa família Médici, que governava a cidade de fato. O grande diferencial do nascimento de Américo foi a sua educação. Ele não foi enviado para aprender a pescar ou manejar espadas. Ele foi educado por seu tio, Giorgio Antônio Vespúcio, um monge dominicano e humanista famoso. O que ele aprendeu? Latim, filosofia, literatura clássica e, o mais importante para o seu futuro, matemática e astronomia. Essa base teórica permitiu que, anos depois, ele olhasse para as estrelas no Brasil e conseguisse calcular a longitude com uma precisão que navegadores práticos, que aprenderam tudo no mar, não conseguiam. A família Vespúcio morava no bairro de Oniçantes, uma curiosidade artística fascinante. Acredita-se que a famosa Simonetta Vespúcio, esposa de um primo de Américo, foi a modelo de Sandro Botticelli para o quadro O Nascimento de Vênus. Ou seja, Américo cresceu em um ambiente onde a beleza, a ciência e a política se misturavam diariamente. O nome dele, Américo, é uma variante italiana do nome germânico Emeric. Ironicamente, o nome significa aquele que governa o trabalho, ou senhor da casa. Mal sabia o seu pai, ao registrá-lo, que o nome daquele bebê seria dono de metade do mapa mundi. Vespúcio viu o ouro e as pérolas chegando e percebeu que o escritório era pequeno demais para ele. Já na casa dos 40 anos, uma idade avançada para a época, ele decidiu que queria ver o fim do mundo com seus próprios olhos. Sua primeira viagem oficial, embora existam controvérsias sobre uma anterior em 1497, aconteceu em 1500, a serviço da Espanha, onde ele navegou pela costa da atual Guiana e Venezuela. Foi nessa viagem que ele viu casas construídas sob estacas na água e apelidou a região de Pequena Veneza, ou Venezuela. Mas o momento que mudaria a história do Brasil e do mundo aconteceu em 1501. O rei de Portugal, Dom Manuel I, o Venturoso, estava intrigado com a descoberta de Cabral e contratou Vespúcio para uma missão técnica: mapear o litoral daquela nova terra. Eles partiram de Lisboa com 3 caravelas. Em agosto de 1501, avistaram o Rio Grande do Norte. A partir daí, Vespúcio iniciou uma jornada épica de batismo. Como era um católico fervoroso e prático, ele nomeava os lugares conforme o dia do santo: São Roque em agosto, São Jerônimo em setembro e assim por diante. Ao chegar na Baía de Guanabara, em 1º de janeiro de 1502, ele cometeu um erro geográfico clássico que ecoa até hoje. Achou que a entrada da baía era a foz de um rio imenso. Daí nasceu o nome Rio de Janeiro. Ele seguiu descendo, passando por Angra dos Reis, São Vicente e possivelmente chegando até as águas geladas do que hoje é o Uruguai ou a Argentina. O que diferenciava Vespúcio de outros capitães era sua obsessão pelo céu.
No hemisfério sul, a estrela polar, guia dos navegadores europeus, desaparecia abaixo do horizonte. Os marinheiros ficavam cegos. Vespúcio, porém, usou seus conhecimentos de astronomia para mapear as constelações austrais. Ele descreveu com precisão o Cruzeiro do Sul. Em suas cartas, ele falava sobre como o céu do sul era mais brilhante e cheio de estrelas desconhecidas. Ele usava o método do cruzamento lunar para calcular a longitude, algo extremamente avançado para 1500. Foi essa precisão técnica que permitiu a ele perceber que a distância percorrida era vasta demais para ser apenas uma ilha. Ele começou a calcular a circunferência da Terra e percebeu: a Ásia não pode estar aqui. Este lugar é um continente isolado. Agora entramos na parte em que Américo Vespúcio se torna uma lenda. Ao retornar à Europa, ele começou a escrever cartas para seus antigos patrões, os Médici. Em 1503, essas cartas foram reunidas e publicadas sob o título Mundos Novos. Foi um fenômeno editorial. Enquanto os relatórios de Colombo eram burocráticos e as cartas de Caminha eram segredos de Estado em Portugal, as cartas de Vespúcio eram literatura pura. Ele descrevia o Brasil como o paraíso terrestre. Falava de mulheres belíssimas que andavam nuas, sem vergonha, de florestas onde as árvores nunca perdiam as folhas, e, claro, dos rituais de canibalismo que gelavam o sangue dos europeus. Vespúcio descreveu indígenas que viviam 150 anos, que não tinham propriedade privada e que não conheciam a guerra por ganância, apenas por honra. Para uma Europa assolada por doenças, guerras santas e fome, o Brasil de Vespúcio parecia um sonho utópico. O público devorou suas palavras. Em 1507, na pequena cidade de Saint-Dié, na França, um grupo de geógrafos, liderado por Martin Waldersmiller, estava trabalhando em uma atualização do mapa mundi de Ptolomeu. Eles leram os relatos de Vespúcio e ficaram convencidos. Waldersmiller escreveu no prefácio do seu mapa: já que 1/4 parte do mundo foi descoberta por Américo Vespúcio, não vejo razão para que não a chamemos de América, em homenagem ao seu descobridor, um homem de sagaz engenho. Ele desenhou o nome América sobre o que hoje é o Brasil. O mapa foi impresso em 1000 cópias, uma tiragem imensa para a época. Quando os reis de Espanha e Portugal viram aquilo, já era tarde demais. O nome tinha viralizado. Colombo morreu acreditando estar na Ásia. Vespúcio viveu para ver seu nome batizar metade do planeta. Américo não teve filhos, mas tratava seu sobrinho como um herdeiro. Ele acompanhou o tio em Sevilha e herdou todos os seus mapas secretos e instrumentos de navegação. João tornou-se um cartógrafo e navegador tão talentoso quanto o tio, trabalhando para a coroa espanhola e mantendo o nome Vespúcio no topo da ciência náutica por mais uma geração. Uma das maiores curiosidades da família é a conexão com as artes. Simoneta Vespúcio, esposa de um primo de Américo, era considerada a mulher mais bonita de sua época. Dizem que ela foi a musa inspiradora de Sandro Botticelli para o quadro O Nascimento de Vênus, ou seja, a família Vespúcio deu ao mundo a imagem da beleza ideal e o nome de um continente inteiro. Américo se casou com Maria Cerezo por volta de 1505, em Sevilha, Espanha. Ele já tinha voltado de suas grandes viagens ao Brasil, 1501 e 1502, e estava consolidando sua fama e residência na Espanha. Maria Cerezo era espanhola. O casamento foi uma forma de Américo se estabelecer de vez em Sevilha, que era o Vale do Silício das navegações naquela época. O casal não teve filhos, o que fez com que Américo despejasse todo o seu conhecimento e herança técnica, mapas e instrumentos, em seu sobrinho, João Vespúcio. Um fato que demonstra o prestígio de Américo é que, após sua morte, em 1512, a coroa espanhola concedeu a Maria uma pensão vitalícia muito generosa, algo raríssimo para a época, como agradecimento pelos serviços do marido. Vespúcio faleceu em 22 de fevereiro de 1512, aos 57 anos, em Sevilha, na Espanha. Para os padrões do século XVI, 57 anos era uma idade considerável, especialmente para alguém que passou anos enfrentando tempestades, dietas precárias no mar e doenças tropicais. Diferente de Cabral, que morreu em relativo esquecimento, ou de Colombo, que morreu amargurado e em disputa com a coroa, Vespúcio morreu no auge de seu prestígio profissional.
Desde 1508, ele ocupava o cargo de piloto-maior do Reino da Espanha, na Casa de Contratação de Sevilha. Sua função, ele era o chefe dos navegadores. Ninguém podia pilotar um navio para as Índias ou para a América sem passar pelo exame de Vespúcio. Ele era responsável por atualizar o padrão real, o mapa secreto e oficial da Espanha, e ensinar astronomia e cosmografia aos novos capitães. Os registros históricos indicam que ele morreu de causas naturais, provavelmente uma febre ou complicação de saúde comum na época. Ele passou seus últimos meses em sua casa em Sevilha, organizando seus papéis e testamento. Ele deixou a maior parte de seus bens para sua esposa, Maria Cerezo, com quem se casou na Espanha e que não teve filhos. Curiosamente, a coroa espanhola continuou pagando uma pensão para a viúva dele por muitos anos, como sinal de respeito aos serviços prestados por Américo. No seu testamento, Vespúcio demonstrou que, apesar de toda a fama, ele não acumulou uma fortuna gigantesca como os grandes conquistadores de ouro. Seus bens eram principalmente livros, mapas e instrumentos de navegação, astrolábios, quadrantes. Ele deixou suas cartas de navegação e seus segredos cartográficos para seu sobrinho, Juan Vespúcio, que também se tornou um navegador respeitado. Vespúcio foi enterrado em Sevilha, na igreja do convento de São Francisco. Infelizmente, ao contrário dos grandes monumentos de Dom Manuel I ou dos túmulos suntuosos de outros reis, o local exato dos restos mortais de Vespúcio se perdeu com as reformas e demolições da igreja ao longo dos séculos. Hoje, existe um cenotáfio, memorial, em sua homenagem na igreja de Ognissanti, em Florença, na capela de sua família, onde ele é lembrado como o Ilustre Florentino. Gostou do vídeo? Então deixa aquele like e junte-se a nós se inscrevendo no canal. Muito obrigado e até mais!